Noite a Vida está no ar. Nosso tema de hoje é educação. Você está satisfeito com a educação brasileira? Israel Belo de Azevedo traz Paulo Cristiano Manhar, um professor com décadas de experiência na área da educação, para responder a essa e muitas outras perguntas. Logo mais, não perca o informativo da Junta de Missões Mundiais e o Louco por Viagens. Mas agora, vamos às ruas saber o que o povo pensa sobre a educação brasileira. Você acha que o sistema de ensino no Brasil tem futuro? Uma mudança radical em muitas coisas, o nosso ensino será bem melhor, né? Atendendo às necessidades das nossas crianças, fazendo uma reforma na parte do ensino, sim, nós precisamos ter mudança. Olha, como professores mal pagos do jeito que são, acho que não. Olha, eu vou te dizer que eu fiquei 28 anos na educação. Saí da educação decepcionada com os governos, porque o que está no discurso não chega lá na ponta, na prática. Agora, quanto ao futuro, começa a apontar alguma esperança, não porque os governantes tenham se comprometido verdadeiramente com a educação, mas porque hoje a gente vive um gargalo. O Brasil não pode crescer mais porque não fez o dever de casa, não cuidou da educação dos que são agora nossos jovens, que estão fora do mercado, fora da escola, porque não cuidou. Então talvez esse seja um momento de conscientização e de virada, porque sem educação não dá. Estamos tratando das questões homossexuais. Eu hoje quero tratar especificamente do que a Bíblia diz sobre este assunto. 2 episódios recentes da minha vida. Aproximou-se um jovem que eu não conhecia, perto de nossa igreja, abriu a Bíblia em Levítico, aqui 18, 22, e disse: olha, a ciência mostra que a Bíblia está errada, como é que vocês cristãos ficam? Ele leu: não te deitarás com um homem como se fosse mulher, é abominação. Eu dei uma resposta a ele que pretendo desenvolver aqui quando tratar das questões científicas em relação ao tema da homossexualidade. Um outro, mais recentemente, me procurou e disse: olha, ele não é cristão, ele disse: eu acho que vocês cristãos estão numa encruzilhada com a posição que vocês têm em relação à homossexualidade. Eis a questão. Nós cristãos não temos como ter outra fonte de autoridade que não seja a Bíblia. Mas há um aspecto interessante também, que alguns cristãos, eu tenho que ser verdadeiro, sinceros, honestos, interpretam a Bíblia levando-a a dizer que ela não diz o que diz sobre a questão homossexual. Eu examinei vários livros desta visão sobre a interpretação bíblica acerca da questão homossexual. Eu digo que não é possível dar razão a esses intérpretes, lendo o Antigo Testamento e lendo o Novo Testamento. Quero dizer então que a Bíblia é absolutamente clara a respeito deste assunto, a respeito do pecado, esta é a palavra, da homossexualidade. Alguém dirá: mas isso aí está no Antigo Testamento. De fato, eu li aqui agora Levítico 18 e está no Antigo Testamento, se repete um pouco adiante essa mesma palavra de que é abominação diante de Deus um homem se deitar com um outro homem, por conseguinte, uma mulher se deitar com outra mulher, sexualmente falando. Quando vamos ao Novo Testamento, nós encontramos a mesma condenação com palavras similares. Claro que no Antigo Testamento em hebraico, no Novo em grego, com o mesmo sentido. Também devo dizer, e isso é muito importante, que
semelhantemente ao que ocorre hoje no mundo romano e no mundo grego, em que surgiu o cristianismo, em que apareceu o Novo Testamento, inspirado por Deus, assim cremos, a prática da homossexualidade era bastante divulgada, cultivada. Imperadores que não eram homossexuais faziam questão de desfilar com rapazes como se fossem, porque isso dava um certo status. Isso é importante. E neste contexto, o apóstolo Paulo fala muito claramente, e há alguns textos dele, 3 pelo menos, eu vou me ater a um desses textos, Romanos capítulo 1, em que ele diz que até as mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma forma, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Assim, por haverem rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm. E o texto, então, prossegue. A Bíblia, portanto, é muito clara em relação à homossexualidade como sendo um pecado, algo que Deus não aprova por não fazer parte do projeto original de Deus. Não temos como interpretar a Bíblia de outra maneira. Ela é clara a esse respeito. E não temos outra autoridade a seguir, não a filosofia, não a ciência, não o direito, não o costume, senão a Bíblia. Por isso, nós devemos ficar com ela. Sendo então tão clara assim a Bíblia, qualquer pessoa que tenha alguma inclinação no plano ainda do desejo ou no plano prático, precisa saber que à luz da palavra de Deus, o seu comportamento não é aceito. Claro que isso tem várias implicações. Eu quero comentar posteriormente então sobre o aspecto científico da questão, o aspecto jurídico da questão e, sobretudo, sobre a pessoa, o valor da pessoa. Isso que estou dizendo aqui tão resumidamente faz parte de um estudo mais amplo que eu preparei. Eu posso mandar para você, se você, usando o e-mail que aparece na tela, me escrever, eu lhe mando o estudo completo, que são cerca de 100.000 caracteres, várias páginas, portanto, durando 3 a 4 horas a gravação desse material, para você e eu dialogarmos sobre esse tema tão importante, com o objetivo de trazer luzes, à luz da palavra de Deus, sobre tão importante tema. Até o nosso próximo encontro, quando voltarei ainda a tratar desse mesmo assunto. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: o ensino no Brasil vai melhorar? Entre os participantes, sortearemos o livro Discernimento Espiritual, de Tim Charles. Para responder, acesse o site conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, CEP 20510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Convite à Vida hoje com você, falando sobre a educação brasileira. Ela vai bem? Está satisfeito com os seus filhos na escola? Convidamos então uma pessoa que entende completamente do campo da educação brasileira. Estou aqui com o professor Paulo Cristiano Meinhardt, simplesmente para nós, Paulo Meinhardt,
52 anos de vida profissional, ensinou nas boas universidades do Rio de Janeiro, dirigiu instituições. Paulo, é um grande prazer discutir com você o tema da educação brasileira. Bem-vindo aqui ao Convite à Vida. Muito obrigado, o prazer é meu. Paulo, como é que você vê a educação brasileira? Vai bem? Vai mal? Qual o seu diagnóstico do nosso presente? A educação brasileira vai muito mal. Infelizmente, desde o movimento militar, a educação brasileira entrou num período de declínio muito grande. Nós hoje temos uma educação sucateada, nós hoje temos uma educação mal politizada. Enfim, nós temos hoje uma educação realmente muito ruim. Mas estava melhor antes do movimento militar? Indiscutivelmente. Em que aspectos você vê que estava melhor do que hoje, nesse quadro? Antes do movimento militar, havia o que eu poderia chamar de uma cultura de educação. Tenha-se em vista que nós tínhamos excelentes educadores, nós tínhamos grandes pensadores em educação, por exemplo, como Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Lourenço Filho. Enfim, nós tínhamos homens extraordinários que propugnavam por uma educação brasileira autêntica, uma educação de qualidade. Infelizmente, com o movimento militar, houve um certo desprezo pela educação. Talvez por medo que a educação levasse uma visão crítica da sociedade? Sim, lógico, exato. A educação é instrumento que leva à crítica, né? E os professores que eram razoavelmente remunerados passaram a ser mal remunerados. Então você acha que caiu a remuneração do professor? Caiu muito mesmo. Hoje nós temos os professores mal remunerados. Eu trago aqui, e me permito citar, só para se ter uma ideia, Correio Brasiliense, 30 de setembro, portanto, não é muito antigo. Distante da realidade, né? Distante da realidade. 2013, não é? Exato. Principais concursos públicos com inscrições abertas. Polícia Civil, Distrito Federal, salário R$ 7.800. Secretaria de Educação, Distrito Federal, Secretaria de Educação, de 1.764 a 4.343. Fundação Nacional de Saúde, de 6.130 a 8.300. Secretaria de São Paulo, então aí já estamos, Secretaria de Educação, 677 e 1.354. Governo de Minas, 954 a 2.900. IBGE, 2.813 a 4.210. IBGE é nível médio, porque IBGE é nível superior, 6.355 a 7.930. Quem quer ser professor? Ninguém quer ser professor, mas... Agora o discurso é, nós temos que pagar bem os professores, a educação é essencial. A gente ouve isso ano após ano e nada acontece, né, Paulo? Infelizmente nada acontece. Há uma diferença muito grande nos salários pagos aos professores nos diferentes estados, todos salários baixos, e só haveria uma solução. Infelizmente, há anos que eu propugno por essa solução. Eu acho que nós teríamos que ter a federalização dos salários dos professores. A exemplo do que acontece em outros países. Então, o que é essa federalização? Os professores ganham o mesmo e ganham bem
Em todo o país? Em todo o país. Tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental? No ensino fundamental. Mas os prefeitos e governadores reclamam do piso mínimo nacional? Não tem um piso mínimo obrigatório? Eles reclamam que isso vai quebrar o município, vai quebrar o estado? Sim, mas os municípios não pagariam, nem os estados. Sim. Quem pagaria seria a federação. Isso acontece, por exemplo, em Portugal, onde todos os professores são professores federais, pagos pela União. E o salário lá é melhor? Muito melhor. Os professores lá são muito bem remunerados e são muito respeitados. Porque o que falta também hoje na educação brasileira, diria eu, uma cultura de educação. Não há uma cultura de educação. A educação é sucateada em todos os sentidos. A educação é desmerecida. Não há, por parte dos governantes, um respeito aos educadores, às escolas. Eu citaria como exemplo, agora, recentemente, no município de Duque de Caxias, que é um dos maiores PIBs do Brasil, metade praticamente das escolas da rede pública de Caxias está em péssimas condições. Então, são escolas que não têm, inclusive, condições físicas certo, de funcionar. Para funcionarem a contento. Então, se nós tivéssemos os professores pagos pela União, todos, tendo o mesmo salário. Dependendo da formação, né? Digamos assim, né? Dependendo da formação, que é outra questão que aí eu divido algumas pessoas, que é o seguinte, a formação em nível de pós-graduação, por exemplo, ela é importante principalmente para aqueles que vão se dedicar ao magistério superior. Certo. Nós não precisamos professores de educação básica, mestres, doutores. O Estado do Rio, por exemplo... Você acha que não precisa, para ser um bom professor no nível fundamental, nem precisa ter ensino superior? Mas eu quero que você responda essa minha pergunta no nosso próximo bloco. Qual é a capacitação que se deve exigir, já que você falou no salário nacional, vamos ter que também pensar numa capacitação também em nível nacional. Qual é essa capacitação? Mas isso você responde daqui a pouco no próximo bloco. Convite a Vida convida você a continuar aqui debatendo educação. Tem a ver com o seu filho, tem a ver com o seu neto. Esperamos por você. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Convite à Vida de volta com você, com o professor Paulo Meinhardt, falando sobre educação brasileira. Paulo, então você sugere, primeiro, que os professores tenham o mesmo salário em tudo quanto é escola, federalizando o salário para que haja gente interessada em ser professor. Isso. Né? Segundo, você estava falando sobre essa capacitação. Há uma espécie de ilusão de que tem que ter todo mundo com pós-graduação, mestrado, doutorado para ser professor.
Como deve ser, então, a capacitação desse professor para que haja, de fato, uma educação de qualidade no Brasil? O ideal seria que essa capacitação fosse feita em nível superior. Uhum. Só. Só. Lógico, existem aqueles que procuram se desenvolver através de mestrados, doutorados, mas, inclusive, é interessante a gente ver que os cursos de pós-graduação, eles são destinados àqueles que demandam um nível superior. Então, os professores de ensino básico, de educação básica principalmente... Bastaria ter uma graduação. Bastaria ter... em pedagogia ou alguma licenciatura? Sim, uma licenciatura ou pedagogia voltada para a educação básica. Agora, eu entendo que dentro dessas escolas ou dentro desses sistemas possam haver cursos especiais voltados para aspectos específicos, como, por exemplo, alfabetização, certo. Como, por exemplo, crianças especiais, enfim, há aspectos especiais. Uhum. Eu citaria um exemplo aqui. A Prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, ela, em campanha salarial, que foi muito divulgada pela imprensa, ela diz que os professores com doutorado vão ganhar um salário muito bom. Não me recordo exatamente o valor. Não ultrapassa 5 mil reais. 4 mil e pouco. 4 mil e alguma coisa. Pois bem, só que na rede municipal do Rio de Janeiro é muito pequeno o número de professores com doutorado e certamente esse número não vai poder aumentar muito. Então é uma falácia. E talvez esse professor não vai para a sala de aula. E provavelmente esse professor não vai para a sala de aula, vai ocupar cargos administrativos. Enfim, aqueles professores que certamente fazem um trabalho muito sério, muito bom, em nível de ensino fundamental e até mesmo de ensino médio, esses, pelo fato de não terem doutorado, mas doutorado, mestrado, isso é para ensino superior. Né? Esses professores, então, não vão ser tão bem remunerados. É uma falácia, é uma falácia. E de falácia em falácia, a nossa educação vai de pior a pior. Então, além dessa federalização, além de uma capacitação mínima boa, um ensino, tem um curso superior, uma faculdade, uma licenciatura, pedagogia, ou matemática, ou química, ou língua portuguesa, o que mais nós precisamos, Paulo, para dar uma sacudida nessa situação que nos encontramos? Nós temos que desenvolver uma cultura de educação. O que você chama de cultura de educação? Valorização? É uma valorização, é a consciência por parte da sociedade e principalmente dos políticos. Os políticos têm que deixar de querer fazer política com a educação. Uhum. Tem que haver uma conscientização da sociedade, valorização da escola, valorização do professor. Isso acontece nos países onde a educação é desenvolvida. Eu examinava, por exemplo, uma pesquisa que foi feita há algum tempo atrás, há uns 2 anos atrás, com 40 países. 40. Uhum. Nesse ranking dos 40 países, o primeiro é a Finlândia. Uhum. O segundo é Hong Kong, Singapura, o Japão, inclusive que muita gente elogia os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão em 14º lugar. Agora, dos 40 países, o Brasil é o 39º. Ou seja, né? Igual o time de futebol ali na área do descenso. Né? Exato, do descenso. Porque no Brasil não há valorização da educação, não há respeito ao professor.
não há interesse da sociedade. Em todos os níveis, né? Em todos os níveis. Porque também, às vezes, o próprio aluno não respeita o professor, né? Ele entra em sala de aula, ele não é respeitado como alguém que tem valor em si pela sua função, não é? Sim, mas porque ele em casa não houve uma menção por parte dos pais, da família, a importância e o valor dos professores. Os professores nesses países são, desses países mais adiantados, que estão bem nesse ranking, os professores são muito respeitados. São autoridades no bom sentido, né? No bom sentido. As escolas são valorizadas. Como eu disse um pouco atrás, a gente encontra escolas em péssimo estado. Sem carteira, às vezes, né? Sem carteiras, sem água, enfim, escolas que não reúnem o mínimo necessário para funcionarem bem. Agora, Paulo, e você acha que a educação em tempo integral, com o aluno na escola de manhã e à tarde, é uma solução? Não estamos prontos para isso, isso não resolve nada, isso é uma falácia, porque cada época, digamos assim, no campo da teoria educacional ou da prática educacional, também tem as suas falácias. A educação em tempo integral é uma dessas falácias, mas eu queria que você respondesse isso em nosso próximo bloco. Convite à Vida volta já falando sobre educação brasileira com uma pergunta para você também. Você é contra ou a favor da educação em tempo integral? Esperamos você em nosso próximo bloco aqui com Paulo Meinhardt falando sobre a situação da educação em nosso país. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: o ensino no Brasil vai melhorar? Entre os participantes, sortearemos o livro Discernimento Espiritual, de Tim Charles. Para responder, acesse o site conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, CEP 20510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Convite à Vida, com você e o professor Paulo Meinhardt, discutindo sobre educação. Resolve a escola pública em tempo integral? É uma solução. Melhora bastante. Porque a escola em tempo integral é uma realidade da nossa época. Porque hoje a família é muito envolvida com o trabalho. Principalmente as famílias de renda menor, elas têm que se dedicar à manutenção da família. Dois empregos, às vezes. Dois empregos, a mãe trabalha, o pai trabalha. Então, essa seria talvez uma solução nesse tempo em que nós vivemos. Agora, Paulo, eu quero fazer uma pergunta mais pessoal. Você está há 52 anos na frente ali da educação. Aí já passaram modismos, altos e baixos. Como é que você se olha? Valeu a pena? Vale a pena? É melhor desistir? Como é que você se vê como parte dessa história educacional brasileira nos últimos 50 anos? Em primeiro lugar, desistir jamais. Desistir jamais. É a questão da vocação. Eu realmente sou um fascinado pela educação. Agora, isso não impede que eu reconheça
todas essas falhas, todos esses problemas que nós vivemos. Eu acho que a educação tem a ver intimamente com o desenvolvimento da sociedade. Nós vivemos no Brasil hoje uma situação interessante. O governo, os últimos governos, eles têm se preocupado com a questão da renda das famílias. Certo. Então, eles têm criado mecanismos de transferência de renda. Uhum. Bolsa isso, bolsa aquilo. Exato. Uhum. Só que esses mecanismos estão praticamente esgotados. Certo. Nós chegamos a uma situação em que praticamente não há mais como haver transferência de renda. Sim. Agora a solução será trabalhar o desenvolvimento da renda. E esse desenvolvimento só pode acontecer, só pode se realizar através da educação. Então nós chegamos a uma encruzilhada. Ou nós olhamos para a educação, valorizamos a educação, valorizamos o professor, valorizamos a escola, ou então nós vamos ficar estagnados ou até mesmo regredirmos nesse processo. Como já temos regredido no campo educacional, né? Mas vamos regredir também economicamente. No geral. E no caso específico, houve no Brasil uma experiência chamada CIEP, Darcy Ribeiro, grande educador, não deu em nada, né? Por quê? O CIEP é um tipo de solução boa para o nosso caso? É uma solução boa. É pelo menos uma concepção muito boa, porque o CIEP ele foi criado com a preocupação de se realizar uma educação integral. Agora, infelizmente, e aí nós vamos novamente retornar à questão dos políticos, da política. E por que não dizer politicagem? Tá certo? Porque o Brizola ele construiu em torno de 500 CIEPs. O governo que o sucedeu, que se não me engano foi do Moreira Franco, em vez de continuar a construir CIEPs e a desenvolver CIEPs, não, o Moreira Franco construiu os Moreirinhas. Uhum. Porque incomodava ao político, tá certo, construir escolas com o nome de um adversário político. Ao invés de fazer um Moreirão, pelo menos, né? Essa é uma coisa que ele faz um Moreirinho, uma coisa pequena, né? Agora, o que acontece é que os CIEPs eles foram construídos, concebidos para a educação integral. Tanto assim que se hoje a gente entra num CIEP, ainda encontra lá um consultório médico, uma quadra de esportiva, a gente encontra ainda um refeitório, uma cozinha muito bem instalada, montada, a gente encontra, enfim, vários serviços que foram concebidos para darem atenção aos alunos, para servir aos alunos. Eu vou contar aqui uma experiência lamentável. Sei. Quando eu dirigi a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, da UERJ, nós recebemos um CIEP, onde nós viemos a instalar a faculdade e está até hoje lá instalada. Quando eu recebi o CIEP, no reconhecimento que eu fiz das instalações, das dependências, eu encontrei um consultório odontológico excelentemente montado com uma cadeira de dentista, assim, moderníssima, né? Só que quando eu entrei, eu encontrei a cadeira sendo utilizada, para a colocação de roupas lá do vigia. Virou cabide, né? É uma espécie de cabide para secar, E eu estranhei aquilo e perguntei, mas... E o dentista? Ele, não, mas não há dentista aqui. Nós não recebemos dentista, nunca veio nenhum dentista trabalhar aqui. Então, nós precisamos de um espaço para colocar a nossa roupa, para descansarmos, para dormirmos. Então, o vigia dormia na cadeira do dentista, não é?
Então, o que ocorre é o seguinte, infelizmente, a concepção do CIEPS, que é uma concepção do Darcy Ribeiro, né, desenvolvida pelo Brizola, é uma concepção maravilhosa, mas não adianta, por exemplo, ter instalações sem ter recursos humanos. Não adianta, por exemplo, conceber a escola para funcionar com tempo integral se os professores não são remunerados para trabalharem em tempo integral. Mas, Paulo, então, nós temos que terminar aqui, e eu queria que você dirigisse uma palavra ao nosso telespectador ou à nossa telespectadora que trabalha no ensino, seja no nível técnico, no nível de auxiliar administrativo, como professor, como diretor, para não ficarmos aqui também só no passado e na saudade, não é isso? Certo. Eu quero dizer o seguinte, a educação é um processo fascinante. A educação é indiscutivelmente a base para o desenvolvimento da sociedade. A nossa sociedade, mais do que nunca, está necessitada de educação. Existe ainda a necessidade de nós desenvolvermos uma cultura de educação. É necessário deixarmos os políticos de lado. Infelizmente, sim, eventualmente há um envolvimento político da educação. Não é este o caminho. Nós precisamos de uma educação que realmente dê formação política também ao nosso aluno. Eu não estou negando isso, mas nós temos que afastar os interesses políticos do processo educacional. E temos que desenvolver uma cultura de educação na nossa sociedade. Temos que investir mais na educação. O governo federal assina agora com a possibilidade de destinar uma parte do pré-sal para a educação. Mas isso é para o futuro. Nós ainda não chegamos lá à plenitude do pré-sal. Então nós precisamos investir mais na educação. E precisamos valorizar, respeitar os professores, valorizar a escola, cobrarmos o bom funcionamento da escola, a boa atuação do professor, mas principalmente respeitar as instituições e principalmente os profissionais da educação. Obrigado, Paulo. Foi muito bom, foi uma aula no bom sentido da palavra. E você quiser participar, entre no nosso site, conviteavida.org.br, quiser fazer alguma pergunta ao professor Paulo Marrado, eu encaminho a ele vai responder, quiser dar a sua opinião sobre a situação brasileira, você pai, você aluno, você professor, você funcionário de escola, você diretor, não vamos deixar que o barco da educação afunde, vamos mantê-lo em pé a despeito das dificuldades. Continuamos com você, Convite à Vida espera você no nosso próximo bloco. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado.
Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Hoje você vai recordar alguns episódios da história sobre perseguição e intolerância religiosas que tem vitimado milhares de pessoas ao redor do mundo. Voltar no tempo é como abrir o livro negro da civilização e constatar que o ser humano é capaz de praticar tristes atrocidades contra a própria espécie. O homem atua de forma consciente e premeditada e, infelizmente, não é só motivado por causas como preservação, segurança e sobrevivência. A história revela de forma brutal como as diferenças foram tratadas no passado e são perpetuadas até hoje. Alguns episódios foram marcantes. Na Idade Média, a Inquisição Católica contestou o sincretismo religioso e, assim como ela, os protestantes também perseguiram e utilizaram estratégias de controle da fé. No século XX, no período da Segunda Guerra Mundial, milhares de judeus e testemunhas de Jeová foram exterminados nos campos de concentração nazistas. A alegação do ditador Adolf Hitler é de que eram grupos politicamente indesejados. O tempo se passou e a história acabou por registrar, ao longo dos anos, diversos conflitos entre povos e religiões. Esses são apenas alguns registros. Existe muito mais a ser contado, principalmente o que não esteve próximo do olhar atento de um observador para que fosse contado. O tempo se passou, mas a sociedade não evoluiu tanto assim na forma como lida com as diferenças, principalmente quando envolvem a fé. Mesmo em países abertos para as mais diversas religiões, os cristãos têm sofrido restrições, mas em alguns lugares já é possível observar mudanças consideráveis no cenário religioso. Há 20 anos atrás, a liberdade chegou no nosso país, a cortina de ferro caiu, e sabe, quando o povo viveu quase 70 anos sem Deus, então de fato isso despertou profundamente aquela sede do povo ucraniano e do povo do leste europeu por Deus. E na verdade, em primeiros 10 anos da liberdade, de 1990 até 2000, nós tivemos um forte crescimento do Evangelho. Na verdade, só na Ucrânia, naquela época, em 10 primeiros anos, o número de igrejas triplicou, batistas. Então nós tivemos mais ou menos 800 igrejas e crescemos até 2.400 igrejas. Mas depois a gente percebeu que, com a chegada da liberdade, da globalização, então o povo ficou mais acomodado. A gente não sabia que a liberdade pode ser um grande desafio. Nós achávamos que perseguição é um grande desafio, mas na perseguição você não tem muita escolha. Ou você segue a Cristo, ou você não segue a Cristo. Mas com a chegada da liberdade, aí o povo ficou mais tranquilo, democracia, e percebemos que aquela sede pela palavra de Deus passou. Então, infelizmente, os últimos 10 anos, nós entendemos que para conquistar alguém para Cristo no leste europeu, leva mais tempo. Se antigamente não tinha Bíblia na nossa terra, hoje tem várias Bíblias. Se antigamente não tinha aquela livre expressão de ir para a igreja, expressar a sua fé em Cristo, hoje em dia você pode fazer o que quiser. Então, hoje, às vezes, um missionário na Polônia me contou uma história. Ele disse que para conquistar um polonês, tem que gastar no início 2 anos só fazendo amizade com ele. E só depois, quando ele perceber que a sua família, a sua relação com a esposa, com os filhos é diferente, ele vai te perguntar: puxa, alguma coisa acontece diferente na sua vida. Então explique o que é. E aí nós podemos começar a falar de Jesus. Enquanto alguns missionários experimentam a gradativa abertura para a pregação do Evangelho, outros vivem a dura experiência de ter que abandonar o campo por risco de segurança, sem a previsão de retorno. Em março de 2003, a República Centro-Africana sofreu um golpe de Estado promovido por rebeldes. E desde então, as notícias oficiais que chegam
são de que centenas de cristãos já foram mortos. A única missionária brasileira que estava presente no país é da Junta de Missões Mundiais e foi orientada a deixar o território. Para trás ficaram crianças e mulheres que recebiam assistência social e espiritual. Por lá, cristãos vivem a incerteza de saber quando e se poderão retomar a rotina de vida e livre expressão da fé. Eu recebi uma mensagem de um grupo, da Unicef, dizendo que queria falar comigo. Nós lhe chamamos porque queremos dizer para você que você deve passar todo o documento à Embaixada Francesa, porque dentro de 72 horas vai ser atacado o país. Quando eu ia para o aeroporto, eu ia saindo no portão e a senhora disse assim: vai embora, se salve, nós precisamos que você volte para falar do amor de Deus. Alguns casos ganharam repercussão internacional, como o do pastor Youssef Nadarkhani. A prisão dele foi amplamente divulgada no Brasil pelos meios de comunicação. Felizmente, o pastor foi absolvido da acusação de apostasia que poderia condená-lo à morte. O Irã, que é um dos países signatários do Pacto Internacional sobre os Direitos Civil e Político, que estabelece a livre expressão da fé, não tem respeitado os direitos das minorias religiosas no país. Durante 3 anos, o caso foi examinado por cortes superiores iranianas. A esposa de Nadarkhani também foi detida, chegou a ser condenada à prisão perpétua, mas depois foi solta. Em abril de 2013, missionários brasileiros conseguiram liberdade provisória no Senegal, depois de serem acusados de promover o aliciamento de menores e formar quadrilha. José Dilson, membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, é missionário há mais de 20 anos no continente africano e desde então nunca havia tido problemas com a justiça local. Também esse ano, a Junta de Missões Mundiais teve 2 missionárias expulsas na mesma região, o que revela que a hostilidade vem alcançando níveis preocupantes em todo o mundo. Una-se à missão de propagar o Evangelho. Conheça um pouco mais do trabalho da Junta de Missões Mundiais. Olá, você que está assistindo hoje o programa Convite à Vida e é um louco por viagens como eu queria falar hoje sobre um país que é pouco conhecido, pelo menos pouco divulgado turisticamente, que é a Jordânia. Lá você vai encontrar, por exemplo, um lugar chamado Monte Nebo. Você tem ideia do que é isso? É o lugar onde Moisés, quando saiu lá do Egito, ficou peregrinando pelo deserto e por 40 anos parou para avistar a Terra Prometida. Betânia. Betânia é um lugar onde supostamente foi o lugar do batismo de Jesus, à beira do Rio Jordão. Madaba. Madaba é um lugar que, assim, quando eu fui visitar, achei extremamente interessante pelo fato de ter uma oficina de mosaicos feitos exatamente como eram executados na época bizantina. Época bizantina ali quando iniciou Constantino, né, que ele oficializou a religião cristã como oficial naquela região. Então os mosaicos eram construídos nas igrejas, nas bases das igrejas ou nas paredes, para justamente educar o povo com algum tema bíblico, para que a pessoa pudesse entender o que a Bíblia estava dizendo. Trabalhos de gênios, trabalhos fantásticos. Saindo de Madaba, você pode visitar Amman, que é a grande capital, seu museu arqueológico, tem peças e artefatos interessantíssimos, mas o grande must ali da Jordânia é essa cena que você está vendo agora aí na tela. Você está vendo o nosso querido Indiana Jones saindo aí do que é chamado Tesouro. Essa é Petra, a capital dos antigos nabateus.
o que me impressiona muito ali é realmente como esses caras sabiam trabalhar perfeitamente na rocha. Você está vendo agora a parte do tesouro que foram levados aí vários anos para que fosse concluído. A Jordânia é muito mais do que você possa imaginar. A Jordânia é um país que fica muito próximo ao Egito, a Israel. Ou seja, o meu conselho, quando você for conhecer o Oriente Médio, não deixa de passar na Jordânia. E a dica do louco é Petra. Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje. Te vejo na próxima semana. Afinal, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. يا حبيبي يا سلام الله أهواه وهو وجوده يا الغلا أهواه وإذا ابتعد يا هنا بالي شو أسوي له Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: o ensino no Brasil vai melhorar? Entre os participantes, sortearemos o livro Discernimento Espiritual de Tim Charles. Para responder, acesse o site conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, CEP 20510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Quando eu era adolescente, eu tinha um pastor chamado Técio Gomes Cunha. Ele era um professor também e usava em alguns cultos especiais na sua igreja, a Igreja Batista da Tijuca, hoje Andaraí, no Rio de Janeiro, uma frase. A frase era a seguinte: educação, ninguém rouba. Não é verdade? Um celular, um ladrão pode levar. Um carro, um ladrão pode levar. E assim, tantos outros objetos de valor que você tenha, o ladrão pode levar ou ser destruído por alguma outra maneira. Mas aquilo que você aprendeu, isso é para sempre. Eu gosto muito do que a Bíblia nos diz sobre esse assunto, quando em Provérbios 22:6 nós lemos o seguinte: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Ou seja, aquilo que nós aprendemos na infância ou mesmo depois em idade adulta é de fato nossa propriedade. Educação, ninguém rouba. Assim, instruirmos-nos, os que somos pais, instruir os nossos filhos, é um projeto que vale muito a pena. É mais importante do que uma viagem à Disney. É mais importante do que um carro novo. É mais importante que um celular do último tipo. Eu tenho uma família amiga
mora em São Paulo, senhor Anelli, posso dizer aqui o nome. Até hoje sou muito amigo de todos eles. Fiz o casamento de praticamente todos os filhos. Ele me ensinou uma coisa muito importante lá em Piracicaba, onde nós morávamos. Ele tinha um carro velho, uma Brasília, depois um outro carro, mas os seus filhos estudavam nos melhores, ou no caso, no melhor colégio da cidade. E valeu muito a pena. Enquanto eles andavam em carros usados, velhos, que ninguém dava grande valor, ele que era um engenheiro de grande prestígio na cidade, andava no carro velho, mas os seus filhos estudavam no melhor colégio que ele podia dar para eles, e era o melhor da cidade. Todos eles continuaram a sua vida acadêmica, fizeram depois faculdade, mestrado, e têm uma vida bastante bem-sucedida por causa da base que o pai dele, a mãe dele, claro, sacrificialmente andando no carrinho velho, essa base lhes foi dada e essa base ficou. Então você, jovem, aplica-te ao estudo. Deixe-se instruir. Ponha como um alvo ser o melhor da sua família. Ponha-se como alvo ser mais do que o seu pai em termos de estudo. Vai valer a pena. Não reclame do carro velho, que você não conhece ainda Disneylândia, ou que não tem o celular do último tipo. Só reclame com seu pai se ele não lhe compra livros, se ele não procura lhe dar a melhor educação, dentro, é claro, das possibilidades dele. E você, pai, você, mãe, parabéns para você que dá o melhor para o seu filho, sua filha, seus filhos em matéria de educação. E se não tem dado, reflita um pouco sobre isso. Instrua o seu menino, a sua menina, no caminho em que deve andar. Como dizia o grande pastor Tércio Cunha, já falecido, educação ninguém rouba. Invista a sua vida, os seus recursos naquilo que ninguém rouba, no conhecimento. Vale a pena.